Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao governador de São Paulo, João Dória, por ter aceito o convite da Frente Parlamentar da Música para ter esse debate aqui com os componentes dessa grande indústria da música, que existe mais de 8 milhões de pessoas envolvidas em todo o segmento e também 4 bilhões de reais é o faturamento da indústria da música. Eu quero agradecer também a presença dos companheiros deputados aqui presentes, e dos participantes, repito, e de imediato passar a palavra para o Daniel Neves, que é o nosso executivo da Frente Parlamentar, para dar os esclarecimentos e passar um vídeo. Muito obrigado, deputado Roberto Pessoa, primeiro por encabeçar a Frente Parlamentar suprapartidária em defesa da indústria da música. Muito obrigado, governador João Dória, pela presença e, principalmente, pelas atitudes em relação ao espectro da música, da cultura e da economia criativa. Muito obrigado também, Pedro Henrique Bezerra, nosso vice-presidente, e a todos que aqui compõem essa mesa, que eu sei que muitos vieram de longe. E Pedro Augusto Bezerra. Então, vamos lá. O que eu gostaria de começar explanando aqui? Nós temos uma indústria da música viva, muitas vezes desmembrada em pequenos grupos, alguns mais barulhentos, outros menos, mas uma música que sempre toca, uma cultura que sempre ferve. E a gente esquece o quanto ela realmente vale e quanto ela influencia no consumo conexo. Eu vou colocar um vídeo rápido, eu peço a gentileza que todos deem uma olhada, porque vale a pena para entender a nossa visão sobre o que é que a gente fala quando a gente diz música. Se puder abaixar essa luz aqui. Pode aumentar o som? Opa. Financeiro, do produto ao setor de serviço. A música pode movimentar um comércio e aumentar seu consumo. Colocar multidões em uma igreja para aumentar o louvor, mas também tem o poder de colocar mais de 100 mil pessoas para assistir a um festival de música ou um evento de rock, funk, rave, ou até mesmo em uma capital ou cidade do interior. Agora imagine como isso mexe na economia dos municípios em que a música é tratada também sob o viés do negócio. São pessoas indo de um lugar para o outro para se divertir, se encontrar. Tudo pela identificação com a música, distribuindo renda, comprando produtos e serviços. E a publicidade e o audiovisual sem música? O Brasil está entre os 5 maiores fabricantes mundiais de alto-falantes. Sem a música dos rádios e dos carros, você perde toda essa indústria. Meios de comunicação, áudio profissional e instrumentos musicais. Tudo isso deixaria de existir. A música distribui renda. Enquanto escutamos música, enviamos dinheiro de um país para outro, para as editoras e seus compositores. Quanto mais composições brasileiras de sucesso, mais recursos no país. E o talento? O talento. Esse não escolhe berço. Nesse exato momento pode estar nascendo um novo Cartola ou Elis Regina na maternidade mais elegante do Brasil. E no mesmo segundo, o próximo Tom Jobim dando seus primeiros passos na comunidade mais carente de uma cidade nordestina. A música é parte das artes. A música reforça o aspecto mais positivo da identidade do país no exterior, sendo ponte para o comércio, turismo e estilo de vida. E a Ana Fima e a Fremúsica acreditam que além da identidade cultural, saúde, educação e entretenimento, a música mexe com a economia desse gigante Brasil. Está na hora de escutarmos isso. Ana Fima e Fremúsica. Gente, sabe por que esse vídeo foi feito? Eu vou contar uma história rápida. Eu chegava para conversar no Congresso, entregava meu cartão para um deputado, aí eles olhavam assim e falavam assim, na FIMA, Associação Nacional da Indústria da Música.
ele não me demonstrava, né? Mas eu via ele ali por dentro, assim, ó. Eu falava, ai, meu Deus, esse cara vai falar, pedir instrumento para as criancinhas, eles vão pedir alguma coisa. Eu falava, deputado, eu não quero saber nada disso, eu vou falar de negócio. Música é dinheiro. A gente consegue transferir renda. Pega uma cidade e chupa toda a música dela e vê o que ocorre. Vê o que ocorre com as igrejas que sustentam seus cultos, boa parte porque tem música. Vê o que ocorre com os bares, boates, aquele boteco que está tocando samba e sustentando o consumo do samba porque tem música. Perdão, consumo da cerveja, das comidas, porque tem música. Né? Começa a reparar nas boates, nos hotéis, tira a música de tudo. Ia ter rádio, tira a música da propaganda, do audiovisual. E eu vi que no final, lá no final, eu falava assim, deputado, agora é o seguinte, olha ali na sua janela, dá uma olhada. Cada carro tem no mínimo 4 alto-falantes e todos eles estão na Anafima e são brasileiros. E a gente precisa estimular esse mercado. A gente precisa mostrar que música não é só aquilo que se ouve, mas é toda uma indústria por detrás. E quando falam somente que a música é a economia criativa, ou ela está imersa, eu considero que ela é muito mais que isso. Né? Porque você pode tirar qualquer outra arte, mas o ser humano ele canta, ele bate. E isso vai do som automotivo, que é um tema muito polêmico, e a gente tem que aproveitar a oportunidade dessas pessoas que têm uma paixão por música e por carro, e trazer elas, por conta de uma paixão, para o setor produtivo. E também temos que pegar aqueles que já nascem com talento nato, como a gente comenta no vídeo, né? Talento não escolhe berço. Nesse minuto, nasce uma criança na pior favela do Distrito Federal, com um talento incrível. E aí? O Brasil está preparado para receber esse talento? Não. Ou ele deixa esse talento morrer? A gente faz esse talento dar dinheiro para o país? Ou a gente deixa esse talento morrer? Então, por conta disso, quando a gente pensa em música, a gente pensa em negócio e a gente clama para que a classe política entenda, defenda os interesses de uma nação, porque, além de tudo, a gente imprime uma imagem muito positiva. Qual é a imagem que a gente passa lá fora? Quais dos senhores e senhoras que viajaram que nunca ouviram uma bossa nova? E o que a gente faz? Nada. A gente não faz nada, a gente não explora isso da maneira que poderia explorar, positivamente. Quando a gente tem uma oportunidade de dar alguma coisa para os músicos, o que ocorre? Muita gente resolve, vamos tirar dos músicos. Vamos tirar o direito autoral dos músicos, dos compositores, dos hotéis. Eles não precisam. Óbvio, aí depois a fama, músico não ganha dinheiro. Né? Músico é uma profissão que não presta. Ela valida. A gente precisa parar para prestar atenção na riqueza que a gente tem e no quanto isso interfere dentro da cadeia de produto e serviço por conta da música. Então, vão aqui os meus agradecimentos a todos vocês que se mobilizaram para entender um pouquinho e trabalhar conosco nisso. E eu peço o apoio de toda a classe política para a gente transformar esse Brasil, como os Estados Unidos trabalha a questão cultural em riqueza. Menos pedido e mais ciclo virtuoso, porque pedir dinheiro é muito fácil. Eu acho que o governo tem que me dar tudo. Né? Criaram essa mentalidade. O governo tem que dar condição para fazer riqueza com arte. E agora eu venho aqui agradecer a vocês e espero e conto com o apoio. Passo a palavra agora para o nosso vice. Pedro, por favor. Boa tarde, pessoal, aos colegas deputados, ao Daniel Neves, nosso conselheiro-geral, meu querido amigo Dr. Roberto Pessoa, e agradecer pela honra de receber o senhor João Dória, aqui na capital federal. Eu falo um pouco como deputado e também como músico amador,
que existe sim um potencial que não foi explorado, muito por conta daquele discurso superficial, né, de cultura, ou então de que música é apenas lazer, e não se aprofunda na questão. A música brasileira ela tem algo muito diferente das demais, eu vou citar aqui a americana, porque a americana tem muito ritmo e muita produção. A música brasileira em si ela tem algo que é muito, na minha opinião, muito mais valioso, que é a letra, a musicalidade da letra, a poesia e como isso é transformado em música. Nós vemos aqui gravações antigas em discos de vinis, em discos de cera ainda, com letras belíssimas, mas com arranjo ainda muito simples. E isso, por incrível que pareça, tem um valor muito forte, principalmente no mercado europeu, tendo em vista que o mercado europeu nunca abriu mão, por exemplo, de se fabricar o vinil. E é uma coisa que tem se resgatado agora por saudosismo. E a música, ela é comum a todas as nossas regiões, as regiões do Brasil, de norte a sul, de nordeste a sudeste. Eu falo isso pela minha região, por exemplo, região do Cariri, sul do estado do Ceará, que tem uma feira agropecuária que se tornou no maior festival de música do interior do norte e nordeste. Neste ano nós tivemos a oportunidade, a Expocrato, foi escolhido para se gravar o DVD do Gustavo Lima, que é um grande cantor do sertanejo, e isso deu uma dimensão ainda maior ao que é o evento todo ano. Um evento que não mobiliza apenas o público ou a parte de infraestrutura, mas também a hotelaria, o transporte, comida, as refeições, os restaurantes, bebida principalmente, e isso tem, obviamente, um ganho, como você mesmo, como o Daniel mesmo falou, isso distribui riquezas, gera distribuição de rendas, e isso dificilmente é pensado de uma maneira do ponto de vista do negócio. Aqui não é segredo para ninguém, nós estamos passando por uma crise econômica agravada por uma crise política, que, graças a Deus, já estamos encontrando o caminho para sair disso. E a música teve um papel fundamental. Foi um dos poucos setores que conseguiu se sobressair num momento como esse. Teve um ganho, como eu disse, o deputado Roberto Pessoa, de 4 bilhões de reais. E isso nos mostra o quanto ainda isso deve ser trabalhado. Mais uma vez, sem aquele viés de se fazer de coitado, de se fazer de pobrezinho, mas partindo para o negócio em si. Eu acredito muito que a inovação e a criatividade são pontos que podem contribuir e muito para essa nossa retomada da economia, e a criatividade e a inovação, certamente, eles estão muito presentes na indústria da música. Estamos falando aqui da indústria da música, algo que é muito maior do que apenas tratar do músico ou do compositor, claro, sem deixá-los, obviamente, de contemplá-los. Por isso, agradeço a presença de todos e fico muito feliz de poder compartilhar desse momento com cada um de vocês. Muito obrigado. Passa a palavra ao governador. Deputado Pedro, já que ele é da área, né? Ele falou que é realmente músico. Músico amador. Amador, mas se fosse profissional ganhava muito dinheiro, mais do que política. Eu queria ressaltar a presença de 2 prefeitos do Ceará. O prefeito Juju, que é de Jaguaribara, a cidade que cedia o Castanhão, o maior açude do Nordeste, com capacidade de 8 bilhões de metros cúbicos, maior 2 vezes que a Baía de Guanabara. E a prefeita Aline, de Boa Viagem, que enaltece e engrandece essa reunião da Frente Parlamentar da Agricultura. O meu presidente aqui da FPA, da música, o nosso presidente aqui da FPA, da Agricultura, vai já embora. Mas eu queria que ele é um líder nato, eu queria que ele desse essa palavrinha antes do governador, para ele sair. Você quer ouvir? Mas então você vai esperar um pouco mais. Não, mas ensina aqui a gente como é que faz ensina a gente como é que faz uma frente tão grande. Queria dizer da alegria de poder estar aqui, que nosso querido amigo João Dória,
nós que, em relação a São Paulo e a economia do país, embora tivéssemos um pé na roça, temos que estar em São Paulo quase toda segunda-feira. Na vinda de Porto Alegre, a gente passa por São Paulo, porque sempre tem um compromisso do agro em São Paulo, né? E a gente tem muito orgulho disso. Vi lá o lançamento o grande evento que faremos no ano que vem, que conversamos na frente parlamentar, estou esperando o senhor, porque fizemos uma bela trajetória da roça para a mesa, mas não conseguimos contar da mesa para a roça, nem com música não conseguimos contar. Então, deixamos uma mesa farta para a população, mas ela fala mal do agricultor que produziu a comida. E a gente tem que fazer uma bela narrativa de comunicação e imagem disso. Na economia criativa, a gente queria falar disso, de duas coisas que, na nossa visão, é marcante na nossa vida. Uma das coisas que marca a nossa vida é sempre uma música. A música marca um tempo, né? Um estado de espírito, um acontecimento, uma coisa que é sempre muito importante para nós. Talvez a gente não lembre das palavras, a gente não leva do cenário, a gente não lembra de nada, mas a gente ouve a música. Tu vai em qualquer lugar andando no mundo e daqui a pouco tu ouve aquela música te remete àquele momento, né? Triste ou alegre, quase sempre alegre. Então, a economia criativa é realmente muito maior do que se imagina, mas, meu querido governador, o senhor que é de São Paulo, nós estamos com um processo bastante complicado de trabalhar valoração de produto não tangível. Cada vez que a gente não consegue dar tamanhos, não consegue fazer por metro cúbico, metro quadrado ou metro linear, a gente tem dificuldade para botar valor nisso. Tá? A economia criativa é gigantesca e nós não estamos conseguindo trazer para a nossa economia ativa a saúde para esse processo. Nós não temos uma política para isso, não temos crédito para isso, nós estamos fora desse processo. E tem uma política para a economia criativa, principalmente para a música, é de fundamental importância. Tá? Devia estar nas nossas escolas, né? Na vida do faz de conta da criança, na construção do seu cérebro de 0 a 3. E depois, do 3 até a adolescência, ela vai ter muito de faz de conta, ela gostaria de fazer. A música é certamente a maior expressão possível, onde ela extravasa todo o descontentamento, que é o descontrole entre a força muscular e a capacidade de fazer, né? É a música que expressa isso. É a música, é o esporte, é o teatro, mas a música é o que está sempre na mão dele. Tomara que as escolas do Brasil tivessem música, aula de música, possibilidade de cantar seu tempo, sua terra, seus valores, sua cultura. Por falta disso, muitas vezes, a alma que não é tangível anda longe das pessoas. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, nosso convidado especial, o governador Dória, João Dória. São Paulo, 36% do PIB. Deputado, obrigado. Amigas e amigos, deputada e deputados, prefeitas e prefeitos, em nome do Roberto Pessoa, cumprimentar a todos vocês. Queria começar cumprimentando as duas intervenções, as 3 intervenções aqui feitas. O Daniel colocou de forma precisa, 360, o tema que nos move a estar aqui hoje com vocês. O Pedro também foi extremamente sensível e mostrou que a música é sentimento, é o que diferencia a música brasileira do maior berço da música do mundo, que são os Estados Unidos. Aqui é o sentimento. Aqui nós expressamos muito o sentimento, e foi exatamente isso que você colocou. E o nosso deputado soube aqui de uma maneira brilhante e muito concisa também reproduzir aquilo que a economia criativa precisa a nível do Estado. Alguns pontos importantes. Música, primeiro, distribui renda. Então, vamos falar aqui do ponto de vista econômico. Ela é uma distribuidora de renda. Ela gera empregos. Ela é promotora de empreendedorismo. São milhares de micro e pequenos empreendedores, deputada Sherenda, que hoje dependem da música e atuam com a música. Produtores, cantores, músicos, intérpretes, DJs. Há uma capilaridade enorme num país que é um país musical e onde há um público que gosta da música, compra a música, se entretém com a música em todos os seus níveis socioeconômicos. A música aproxima as pessoas, e aí vem também o ponto que você colocou, deputado, que é o sentimento. Os brasileiros têm isso na sua latinidade. O sentimento é aflorado. Por isso que a música permeia todos os brasileiros, desde o funk nas comunidades,
até a música clássica, a música erudita, a bossa nova, os ritmos brasileiros, o choro, os ritmos que já não são recentes, mas ainda são respeitados, do passado, o forró no Nordeste brasileiro, o sertanejo universitário, o sertanejo pop. Só o sertanejo tem 5 versões distintas hoje, e aí São Paulo e Goiás, entre outros estados, talvez Mato Grosso do Sul também, expressem muito bem isso nos grandes festivais e nos rodeios que acontecem lá também. Outro ponto importante, fortalece a identidade regional e nacional. E vocês vão ver, daqui a pouco eu vou exibir um vídeo aqui de 90 segundos, 1 minuto e meio, para demonstrar como isso fortalece o sentimento de nacionalidade. Aliás, isso é um fator da cultura, e a música expressa isso muitíssimo bem. E engrandece a economia criativa. Qual foi a disposição, Roberto, quando você me convidou? Eu disse de imediato, conte comigo, eu vou estar lá com vocês. Não foi para fazer média com parlamentares, nem média com os músicos, é porque eu acredito nisso. Isso é crença pessoal e, obviamente, do ponto de vista agora como governador do Estado de São Paulo. Eu convidei um ex-ministro da Cultura a assumir a cultura em São Paulo, Sérgio Saleitão. Ele não nasceu em São Paulo, ele é carioca, não tinha domicílio em São Paulo, não votou em São Paulo, nenhuma importância nisso. Mas qual é o grande fator que me fez convidar o ex-ministro da Cultura? Ele entende do assunto, ele é sensível ao assunto, ele gosta da economia criativa, ele foi capaz de serenar esse segmento depois de muita turbulência no governo que antecedeu o atual, o governo Temer. Ele foi pacificador e colocou o setor todo em torno das boas causas, dos bons temas, sem briga, sem confusão, sem dilacerações, ao contrário, ele conseguiu retomar o tema da cultura com paz e com bom entendimento. Nós fizemos agora, na semana retrasada, uma missão à Califórnia. Foi o primeiro governo federal ou estadual que fez uma missão à Califórnia. Até me surpreendi, deputado, eu não imaginei, só ao chegar, que a Brazilian American Chamber of Commerce, onde nós fizemos uma palestra no segundo dia, o senhor é a primeira autoridade do Brasil que vem aqui à Califórnia nos últimos 32 anos. Até o presidente, que é americano, disse, olha, os 32 anos que eu atuo. Pode ser que lá na década de 40 ou 50 tenha vindo alguém aqui, mas nos últimos 32 anos é a primeira autoridade que vem aqui. E o que nós fomos fazer em Los Angeles? O berço do entretenimento é Los Angeles. É essa cidade que tem os maiores produtores de música, as maiores produtoras, as maiores gravadoras, os maiores estúdios, a tecnologia inovadora. Nós tivemos lá na Warner, na Disney, na Netflix, todos os grandes estúdios de produção, muitos que já estão aqui no Brasil, até mesmo a Amazon. Para quem não sabe, a Amazon hoje é um grande difusor e promotor na área cultural, inclusive de documentários, música, entretenimento e até shows. Também nos 2 maiores produtores de shows e de arenas do mundo, a LA Live e a AEG, que agora está até mudando de nome, são os 2 maiores proprietários de arenas musicais no mundo. Só a AEG tem 122 arenas no mundo para música, entretenimento e esporte. E a Live tem outros 150 e detém quase 70% do contrato dos maiores artistas do mundo, em todos os gêneros musicais. E a boa notícia, estão super interessados no Brasil. E a pauta construída, aliás, pelo Sérgio Saleitão, nossa, foi essa. Depois fomos a São Francisco, aí o switch off e o switch on. Aí fomos tratar de tecnologia, inovação, ciência. Mas em Los Angeles foram 3 dias dedicados a isso. São Paulo, inclusive, construiu uma Film Commission, uma comissão de filmes, para estimular a realização de cinema, deputado Domingos, lá em São Paulo, com facilidades como você tem em Nova York, como tem em Miami, como tem em Nashville, como tem em outras cidades, sejam americanas ou fora dos Estados Unidos. Isso é respeito pela economia criativa. É a valorização dessa economia tratada de maneira séria e objetiva. Vamos apresentar agora, em janeiro, o projeto já está modulado, está nos últimos detalhes, no dia 15 ou 16 de janeiro, um novo complexo de uma nova arena em São Paulo. Na verdade, a única arena voltada especificamente para música, entretenimento e atividades esportivas, não é a adaptação de um estádio. Nós temos a Allianz Arena, que tem sido, aliás, formidavelmente bem utilizada pelo mundo da música, nacional e internacional, mas nós vamos ter um complexo que vai ter um naming right, mas chama-se Ibirapuera Complex, que é o complexo onde hoje está o ginásio de Ibirapuera, tudo aquilo vai para o chão,
felizmente não estava tombado, até porque nem mereceria estar, vai tombar, vai ao chão, e nós vamos construir lá um complexo com investimento privado, provavelmente com uma dessas duas empresas ou outra que será investidora nisso, para termos ali, deputada Sherrington, uma grande arena para atividades musicais de brasileiros e estrangeiros, com todas as características semelhantes ao que há de mais moderno no mundo, seja nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Europa ou no Japão. E esta arena, a abertura do processo será em janeiro, em abril nós teremos já a conclusão, e de maio em diante a construção desta arena. Não será a única, nós já vamos lançar uma segunda, que fica ali na Água Branca, do lado do Parque da Água Branca, onde hoje é um centro chamado Babi Barioni, e que será uma segunda arena, fica a 1.000 metros da Allianz Arena. Será menor, para 12 mil, essa maior, o complexo, o Ibirapuera Complex, será para 25 mil espectadores, todo com ar-condicionado e mais um complexo de shopping, restaurantes, cafés, serviços, estacionamento também, do lado do Parque do Ibirapuera. E esse outro para 12 mil pessoas também, no melhor padrão internacional. E Água Pois. Branca vai tirar o Parque de Exposição Agropecuária lá? Não, é do lado, não é no Parque da Água Branca, é ao lado. O Parque da Água Branca será concessionado também, mas para outra finalidade, com outro princípio, isso está em modelagem ainda. Esse é um outro, esse é um centro poliesportivo que será modernizado. E lá, deputado, não, eu sei, você não, você já foi gentilíssimo em ter vindo aqui. Imagina, fique tranquilo. Imagina, deputado, fique à vontade. Vou tentar ser breve aqui também. Sheridan, vem mais para cá. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão de pé também, ou vocês que estão aqui, se puderem, se o deputado permitir, venham mais para cá também. Vocês, pode pular aqui as cadeiras. Essas aqui são cadeiras premiadas, podem vir. Mano, Júnior, por favor, todos podem? Mais para cá também, o pessoal que está aqui pode vir. Não se acanhem, gente. Já caminhando aqui para o final, mas o que eu quero muito é mostrar o nosso compromisso, o compromisso de São Paulo. E quando São Paulo estabelece claramente seu compromisso com a cultura e a economia criativa, isso ajuda outros estados a seguirem na mesma linha. São Paulo é um pouco balizador desse processo. Nós não tivemos corte na cultura em São Paulo, não só não tivemos, como ampliamos o investimento com o setor privado, como uma forma criativa de fazer boa política pública com investimento privado. Só no Museu do Ipiranga captamos 152 milhões, Beto. 152 milhões é a maior captação já feita com o Rouanet, com autorização do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que eu pedi pessoalmente a que se registrar isso. Eles consideraram. Hoje o limite é 1 milhão. Eles autorizaram que nós pudéssemos captar até 160 milhões, captamos 152, que era o suficiente. 140 era o necessário, captamos 12 a mais para a recuperação do Museu da Independência, cujas as obras já começaram. Então, isso é um compromisso com a cultura. Vamos agora lançar no próximo dia 12 o Favela Fest, junto com a Rede Globo de televisão e a CUFA, Central Única das Favelas de São Paulo. Isso já estava programado, não depende desse fato triste que tivemos em Paraisópolis. Isso era um projeto já há 3 meses em curso e que nós, obviamente, vamos realizar para oferecer opções saudáveis e positivas de gêneros musicais, não apenas o funk, mas vários outros gêneros musicais, nas comunidades de São Paulo. Como tivemos a Taça das Favelas do futebol, agora vamos ter Favela Fest. Pois não. Governador, há 3 anos atrás, aproximadamente, nós fizemos, junto com a Prefeitura, uma parceria de levar as empresas de som automotivo junto com programas da Prefeitura, para que eles pudessem ensinar a montar som automotivo, junto com outras secretarias, da Mulher, de Saúde, etc. Eu coloco aqui a Anafima, a associação, né, que são coisas para trabalhar junto com o governo, levando as empresas para que elas possam também fazer parte disso, em capacitação. Um outro ponto que eu gostaria de relevar aqui, entrando nesse aspecto do Favela Fest, som automotivo é uma paixão. Um garoto neném, uma criança, né, um jovem neném, ele não sabe nada, ele não sabe o que ele quer ser, mas ele gosta de música. O que a gente fez? Sabendo disso, vamos pegar esse cara, esse garoto, para que ele aprenda como montar o som. Então, a gente desenvolveu algumas parcerias com o Senai. Eu quero abrir aqui o que o governo tiver de possibilidade para a gente estender essa parceria. Associação, empresas
jovens de periferia, porque qualquer rede social de empresas ligadas ao som automotivo tem 500 mil, 600 mil, 700, 800 mil seguidores. É uma monstruosidade. E a gente pode trazer de uma paixão uma profissão. Da mesma parte, a música, o ensino da música. Nós temos todas as empresas, juntos, todas. Da empresa brasileira mais bacana à empresa internacional mais famosa. Conte conosco. Gostei da ideia. Está aqui, ó. Já tem meu celular. Me dá um WhatsApp depois, vamos levar isso para frente. E vamos formar também DJs. Os DJs hoje fazem parte da cultura brasileira, coisa que não era... obrigado, Daniel. Só um minutinho. Sem querer aqui. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tem 90 segundinhos. Mas está topado já. E vamos fazer isso junto com o Sérgio Saletão e a Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é um talento de moça. E vamos também estimular os DJs, porque tem muito mercado também para festas e eventos, e a gente gera jovens empreendedores para isso. Fizemos o Festival de Inverno de Campos do Jordão, foi o maior festival realizado, também com investimento privado, não tivemos nenhum centavo público, investimento privado, 7 empresas patrocinaram. E eu queria lembrar um ponto importante para vocês. Eu não me recordo se foi o Pedro ou se foi você, Daniel, da internacionalização. Acho que foi você, Pedro, que falou. Eu queria lembrar o seguinte, o Brasil passa novelas em 128 países. As novelas da Rede Globo vão para 128 países do mundo. E as trilhas musicais vão para 128 países do mundo. E é música brasileira, predominante. Há também música internacional, mas são trilhas compostas por autores, cantados por brasileiros, e que fazem parte de um bom programa, que são as telenovelas brasileiras. Estão em 128 países. Nós temos que aproveitar esse asset e essa linha de entretenimento que é a Rede Globo de televisão, sem diminuir as demais emissoras, mas quem detém o melhor know-how na produção, e o maior know-how, pelo menos, na produção de telenovelas, é a Rede Globo de televisão. Nós temos um viés aí excepcional para trabalharmos junto com a Globo, como foi o Favela Fest. O Favela Fest, nós precisamos de uma reunião em Baçaí com a Globo para ela fechar. E apoiar uma reunião. Não foi preciso 2, nem 3, nem 4, uma reunião, e eles aceitaram na hora, vão transmitir parte do Favela Fest e vão colocar também no Multishow a plataforma de todos os eventos que vão compor a Favela Fest. Será uma grande aliada da música, dos músicos e da economia criativa. Não tenho procuração da Globo, mas tenho certeza que eles topam nos ajudar nisso. Criamos o Conselho de Cultura, só tem 2 conselhos que respondem diretamente ao governador em São Paulo, o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho de Cultura, exatamente pela dimensão que representa o respeito ambiental e o respeito à cultura e à economia criativa. Respondem diretamente ao governador. E nós não pedimos para ninguém ali se tem carteirinha de partido A ou B ou C, se tem ideologia F ou G, se gosta de mim ou não gosta de mim, se votou ou não votou, isso não tem nenhuma importância. O importante é o vínculo com a cultura e o vínculo com o meio ambiente. Criamos linhas de crédito novas, graças ao Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda e Planejamento. Meirelles tem aquele jeitão duro, mas ele tem coração mole também. Então, ele, sabendo cativá-lo e sabendo... Você participou, inclusive, da reunião conosco, você viu que, com bons argumentos e inteligência criativa, também nós conseguimos aumentar o crédito para os programas de incentivo à cultura em São Paulo. A Rouanet de São Paulo está funcionando e operando muito bem para a música, para o cinema, para shows e para o entretenimento. E o turismo, que também tem uma vertente muito dentro da mesma linha daquilo que a cultura promove. Nós temos que estar juntos da atividade do turismo. E é por isso que eu queria, nesse final, mostrar para vocês este comercial. Esse é um filme de 90 segundos que nós produzimos em São Paulo, com investimento também privado, deputado. Não teve um centavo de investimento público com as companhias aéreas. Elas financiaram essa campanha São Paulo para Todos. Estamos veiculando em todo o Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal, promovendo o turismo, promovendo a economia criativa, a gastronomia, a música, show, entretenimento, rodeios, as atividades que geram oportunidades para milhares de brasileiros que vivem em São Paulo. E estamos fazendo essa campanha mundialmente. A campanha que vocês vão ver agora está na CNN, na Cable News Network, em 122 países do mundo, até 15 de fevereiro, atingindo potencialmente 325 milhões
de telespectadores. É a primeira campanha internacional que o Brasil faz em televisão. Já fez em jornais, já fez em revistas, já fez na mídia digital, mas em televisão é a primeira, fruto de uma negociação que fizemos com as companhias aéreas. E apenas para justificar por que as companhias aéreas resolveram investir 40 milhões de reais numa campanha de marketing com o governo do Estado de São Paulo, porque nós reduzimos a metade o imposto sobre o combustível, o ICMS sobre combustível, que era de 25%, reduzimos para 12%. Como São Paulo é o maior hub de turismo da América Latina, ao fazer isso, nós aumentamos o compromisso, Daniel, eram 450 voos a partir de junho por semana para São Paulo. Sabe quanto temos hoje? 706. Para Guarulhos, para Congonhas, para Viracopos e 12 aeroportos regionais. E o turismo é uma atividade de dupla mão. O que vem, vai. Não há só o que chega, sai. E como São Paulo é o maior emissor de turismo da América Latina, nós hoje estamos irrigando toda a malha aérea do Brasil com esta iniciativa. Com isso, aumentou a ocupação nos aviões, melhorou o transporte de carga, melhorou a saúde financeira e econômica e a competitividade também entre as companhias aéreas brasileiras e as novas que estão chegando, graças, aliás, ao apoio de vocês que votaram no Congresso Nacional a permissão, primeiro, para a capitalização das empresas até 100%. Depois, a autorização para que companhias aéreas low cost ou medium cost, ou as companhias em condições normais, pudessem operar aqui, como a Aero Europa já está operando e como uma empresa chilena já está operando, e outras que virão em 2020. 360 graus, todo mundo ganha, todo mundo se beneficia. Essa campanha já aumentou o impacto nosso no turismo em 8%, isso nessa fase inicial, e a expectativa é que ela possa dobrar no ano que vem. E é isso que eu queria mostrar para vocês. E um dos pontos, um dos alicerces, deputada Sharrington, desta campanha, além dos valores regionais, da economia criativa, é a música. E é exatamente por isso que eu quis trazer para vocês hoje. Nós vamos exibir aqui nas duas telas. Eu só ia pedir se a gente pudesse tirar. Claro. Eu tive a honra de ser convidado por ele para participar de uma reunião do secretariado dele. Uma mesa aqui mesmo cumprimento, mas dá mais ou menos 2 dessas. Não é que tem muito secretário, não, porque tinha estatal, auxiliares e tal. E ele faz toda sexta-feira uma reunião, começa às 8 da manhã, termina meio-dia, não passa 1 minuto. E ele dá 3 minutos para cada secretário falar. 3. 10? Mas quando ele está previsto é 10, quando não está previsto é 3. Então tinha muito que não dava previsto estar nesse dia. Pois bem, então o fato é que eu achei fantástico, porque cada secretaria informa o que vai fazer e o que fez na semana. Portanto, ele está por dentro do governo sem estar na frente de nada, que toma conhecimento. Né? De forma que eu também fazia isso quando era prefeito, uma vez por mês. Né? Mas toda semana para não perder o ritmo. Né? Muito importante, eu queria até falar isso, porque sou o palestra dele, é um preparadíssimo, para qualquer assunto, você tocar, ele está preparado, e eu tive esse conhecimento com ele nessa reunião. Quero também dizer sobre música, que nós temos lá no Ceará um pianista chamado Alexandre. Ele tem um projeto para a escola. As músicas de piano, ele diz que os alunos ficam mais calmos. Você sabe que aluno de periferia, principalmente, né? Não de periferia, estão, às vezes, irritados, com problemas sociais e tudo, e a música, segundo ele, acalma demais os alunos. Isso, a música é terapêutica, todo mundo sabe. E o seu saiu agora, mas está aqui o Domingo Sábio, para a vaca de leite, você coloca a música, ela relaxa para 2 mais. É assim? Ó? É assim. Tá bom? Então... Obrigado. Eu queria só poder mostrar, Daniel, só vou pedir o seguinte, se a gente puder desligar o sangão um pouquinho aqui atrás, são 90 segundos, é 1 minuto e meio para poder exibir desligar então as 2 luzes? Isso. Vamos ter uma feira de negócio em setembro. A gente vai trazer muita gente em São Paulo, no São Paulo Expo. Ótimo. Então, eu acho que a gente tem aí que dar um nó. Já temos um segundo tema para falar, então. Então, bora. Vamos colocar o vídeo? Vamos embora. Com você. Espera aí. There's so many places that you can see. Beautiful fields, cities, parks, sun you see. So many people who live and love. São Paulo's way, São Paulo's calling you. So many colors they change your eyes. Here life flies, but you never waste the time. So many flavors that
rubber gangs, food from all over the world, from east to west. Get a nice table, have a breakfast, amazing bakeries, restaurants, bars, nightclubs, cafes. Take a walk in the square, you can go anywhere, enjoy a circus, and give a smile. Your time will be worthwhile. São Paulo is the best if you're gonna stay. I'll stop by. Everything you want in São Paulo, you're gonna find. There are mountains, beaches, small towns, big cities, love, kindness around. There's respect. São Paulo for everyone. There's so much fun, diversity, bright sun, and hospitality here in São Paulo. Come to São Paulo. Visit São Paulo. São Paulo for everyone. São Paulo State Government. In Brazil. A campanha para cima, alegre, positiva, que além de atrair turismo e gerar, evidentemente, todos os efeitos econômicos, traz boa imagem de São Paulo e boa imagem do Brasil e boa imagem do povo brasileiro. Por isso, sempre o movimento do vem, pessoas sorrindo, alegres, felizes, todas as idades, pessoas em todas as dimensões participando disso. E essa campanha é que está gerando esse aumento do fluxo turístico para São Paulo e o entusiasmo do chamado trade turístico, composto não só pelas companhias aéreas, como pelas agências operadoras, agências de receptivo, os hotéis, as pousadas, as regiões turísticas do Estado e também aqueles que trabalham individualmente no receptivo do turismo, desde tradutores até os que fazem receptivo, e é isso que nos entusiasma em São Paulo. Fazer as coisas bem feitas, com alegria, com o coração elevado e com música. O governador está muito ocupado demais. Eu pedi ele para passar 45, já passou com 1 hora em ponto, né? E eu passo aqui o meu companheiro Pedro para encerrar nossa reunião. Obrigado, presidente. Queria só pegar um gancho rapidamente no que falou o governador. Eu sou testemunha do alcance das telenovelas brasileiras. Cheguei a assistir até alguns episódios na Eslováquia. É algo que eu achava pouco improvável, que só me surpreendeu, e o que me surpreendeu mais do que isso foi justamente depois disso, numa outra viagem, ter visto Bossa Nova em japonês. Então, a língua portuguesa e os ritmos, já era dito por Camões, é uma língua muito melódica. No exterior fala-se muito, principalmente no Oriente Médio, diz que o português brasileiro é uma linguagem muito doce, e por isso faz tanto sucesso. Eu, só posso agradecer demais, me sinto muito honrado de estar aqui ao seu lado, discutindo esse assunto, e eu queria fazer apenas uma observação. Eu queria que constasse em ata, que na próxima, que fizéssemos uma audiência pública para a importância da musicoterapia, tanto no trabalho com pessoas com deficiência, como também na recuperação de pessoas que estão se recuperando de estados prolongados de coma, por exemplo, que estão adquirindo de volta suas movimentações, suas funções cognitivas, e tem se provado que a música é muito importante nisso. Muito obrigado. Nós vamos ter uma votação, não é isso? Exatamente. Agora a gente tem uma... O que posso... Por favor, conduz. Tá legal. Então, bom, como frente parlamentar, a gente entra na elaboração dos conselheiros, né? Assim, na colocação dos conselheiros. Então, a gente está colocando por fase. Tá? Então, o que tem as fases, cada reunião a gente vai lançar uma leva de conselheiros. E os primeiros, agora, os primeiros colocados, eu passo para o nosso vice-presidente fazer a leitura dos nomes. E, dessa forma, a gente oficializa a primeira leva dos conselheiros da FREMúsica. Depois que a gente passar essa leitura, eu gostaria de colocar aqui, até para que fique registrado em câmera e vídeo, etc., a colocação de algumas pessoas do setor que aqui foram convidadas. O Júnior, da ASK, que é uma das maiores empresas de alto-falante OEM da América Latina, posso dizer. O Mano Góes, da UBC. Gostaria também que a Rissa colocasse a palavra e também que o Márcio Duval
falasse um pouco sobre a questão do ECAD e outros assuntos. E, evidentemente, não deixando de lado o nosso grande amigo Dagmar. Né? E vamos para frente. Sem contar, assim, palavras breves, né? Bom, faço então a leitura dos indicados como membro de conselho da Frente Parlamentar. Luciana Pegorré, falei certo? Música Trends Brasil. Adriana Sanches, musicista. Carlos Mills, Associação Brasileira de Música Independente. Cláudio Rocha Miranda Filho, Brazilian Music Conference. Léo Salazar, Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura. Gerson Tages, da Ordem dos Músicos do Brasil. André Jung, Pearl Brasil. Raul Del Trejo, Grupo Renae. Mano Góes, da UBC. E Aldo Soares, AES. Dessa forma fica registrado, e essas pessoas, evidentemente, já foram contatadas, são pessoas que estão em contato mais frequente conosco, dentro de alguns projetos, e na próxima reunião, que a gente fará tão logo o Congresso volte, fevereiro, né, creio, a gente lançará aí mais alguns nomes. Vamos convidar agora esse senhor Júnior para a palavra? Bom, convido o Júnior para fazer... Júnior o quê, perdoe? Júnior de Oliveira. Júnior Oliveira, fazer uso da palavra. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Júnior, sou diretor da SK do Brasil. A SK é uma empresa do grupo Kenwood, é um dos maiores grupos do mundo de produtores de sistemas audiovisuais para o mercado OEM. Produzir no Brasil não é fácil, né? Todos vocês que estão aqui no Brasil sabem que é difícil. Nós temos realmente bastante entrave. E nós, como produtores de alto-falante para o mercado OEM, nós estamos na ponta disso, né? Eu acho que grande parte das pessoas, ou a maior parte das pessoas, ouve música nos carros, né? Se nós pegarmos quanto de música ouvimos na nossa vida, seguramente a maior parte da nossa vida nós passamos ouvindo música nos carros. Nós tínhamos um desafio há alguns anos atrás, que era sonorizar os carros, ou seja, colocar um alto-falante no carro, colocar um rádio no carro. Esse era o desafio que nós tínhamos, quando a Europa já passou por isso na década de 80. Então a gente já estava lá 20, 30 anos atrasado. Hoje, o nosso desafio é de conseguir colocar uma música de qualidade dentro do carro. E quando eu digo música de qualidade, eu não estou falando de gênero, estou falando de acuracidade auditiva, estou falando de melhorar os sistemas musicais dentro dos veículos. Nós temos hoje um país, nós temos hoje um continente, um Latam, que vive de música base em seus veículos. O que significa dizer que quem já teve a oportunidade de ir em uma ópera, por exemplo, não ouve a ópera dentro do veículo. Ele ouve algo parecido com a ópera, com uma distorção que realmente ela beira a faixa dos 10% e que não representa efetivamente um concerto musical. Então, o nosso desafio hoje como indústria é fazer com que as pessoas tenham acesso a música de qualidade dentro dos seus veículos. O que significa isso? Significa que nós temos que fazer com que os aparatos tecnológicos dentro dos veículos eles melhorem de forma significativa, seguindo aquilo que a Europa, que Estados Unidos e que a Ásia já está fazendo há bastante tempo. O grupo está trabalhando forte nisso, nós temos tecnologia para isso, nós temos dinheiro para isso, nós temos vontade para isso, mas falta muita coisa para que isso aconteça no país. Nós temos entraves fiscais, nós temos entraves aduaneiros, nós temos uma série de dificuldades para fazer com que a indústria da música no automóvel melhore. Então, assim, essa frente eu vejo com muito bons olhos nesse sentido, porque nós precisamos beneficiar quem produz localmente. O meu maior concorrente hoje é o importado. Não tenho como maior concorrente os locais, são parceiros, que eu digo. E ter produtos importados é natural, não seria fora de propósito, a não ser que não tivéssemos indústria local forte, e a temos. Então, a gente precisa beneficiar quem produz localmente, precisamos beneficiar quem está aqui apostando no país, temos dinheiro, temos tecnologia, temos vontade, e queremos, sim, fazer uma música melhor dentro do veículo. Por que não? Obrigado. Eu queria desculpa vocês, porque hoje é um dia que vai ser a eleição da liderança do meu partido, o PSDB. E está havendo dois candidatos, a disputa está acirrada, inclusive está empatado, 16 a 16. Nós temos 32 deputados federais do PSDB. E está acirrado, mas acirrado democraticamente, não está acirrado de outra maneira. Então, eu preciso estar lá, fiquei de estar lá, queria pedir desculpa. Eu assino tudo que vocês resolveram e o Pedro me representa aqui. Não é, Pedro? É um prazer.
Só que, bom, você vê que na área do... Não sei se todos estão a par disso, né? Mas a gente conseguiu a renovação do antidumping dos alto-falantes. A indústria brasileira ela é competitiva, mas quando chega da porta para fora, ela já esbarra em toda a cadeia de impostos e ela perde competição. Não é por uma questão de tecnologia, nós temos tecnologia, nós temos a qualidade, né? Porque às vezes você tem tecnologia e não imprime isso no produto. Então, no caso, nós temos, e todos os grandes, ou grande parte dos grandes players globais estão aqui. Né? É importante reforçar isso. Nós não queremos um processo antidumping. Né? Se pegar a indústria local, nós não desejamos isso. Nós desejamos, obviamente, ter um comércio livre e justo, né, principalmente contra a China, mas queremos melhorar muito, somos competitivos, mas queremos melhorar muito o nosso nível de competitividade para que possamos ser polos exportadores. Não somos polos exportadores hoje. Nós somos polos produtores e precisamos realmente ser uma referência mundial de produção. Pegamos, por exemplo, Taiwan. É difícil fazer comparações entre Taiwan e Brasil, por exemplo. Mas Taiwan hoje tem uma tecnologia aplicada que nos deixa muito atrás em certos aspectos do ponto de vista de eletrônica, do ponto de vista de amplificação de sistema, etc. Isso é tenebroso do ponto de vista futuro. Então, a gente precisa, sim, melhorar esse tipo de aspecto nosso tecnológico, porque países que sobrevivem neste mundo globalizado sobrevivem com tecnologia, não com produtos de base. Aí fica complicado, né? Mano Góes é da UBC, União Brasileira dos Compositores, e que é uma entidade coligada ao ECAD. Né? Como é que você poderia se apresentar dessa forma, ou uma das entidades, né? Bom, na verdade, eu sou um dos diretores da UBC, União Brasileira dos Compositores, que é uma sociedade de gestão coletiva, dentre as 7 que existem no Brasil, a mais tradicional, né, hoje de maior relevância, a que mais distribui direito autoral no Brasil. E nós temos no ECAD o nosso escritório de arrecadação central, né, que nos representa as 7 sociedades aqui, muito bem representada pelo meu amigo Márcio Duval, que está aqui com a gente, que vai falar também. É muito bom a iniciativa da Fremusica, eu sempre falei isso para o Daniel, desde que eu soube dessa iniciativa, por uma palavra que consta justamente na apresentação, né, do projeto, que é o suprapartidária, é uma frente suprapartidária. Isso que me motiva cada vez mais a acreditar na iniciativa, isso que eu acho que é fundamental para que dê certo, para que a gente tenha uma polaridade de representatividade ampla. Né? E eu, falando pela UBC, eu como autor, compositor, produtor fonográfico, eu falo que nós estamos passando um momento terrível, um momento muito difícil, um momento de grandes desafios, porque nós estamos sendo governados por um governo que não entende e não gosta da pauta da cultura. A gente tem interesses muito grandes de lobbies de hotel, de redes hoteleiras e de grandes conglomerados que foram falados aqui hoje, que foram, né, que afeta diretamente a cadeia inicial de tudo que nos traz aqui, que é a composição. Não existiria alto-falante para tocar música se não houvesse um autor para fazer música se tocasse no alto-falante. E a gente não estaria aqui discutindo música e a importância da música no turismo se não houvessem autores que fizessem as canções, que são de suma importância para toda essa mecânica do negócio funcionar. A gente tem observado muito que se confunde muito turismo, né? Falar de música e turismo ao mesmo tempo, é preciso a gente destrinchar várias coisas, várias linhas. A música não é um complemento do turismo, não é ao mesmo tempo também não é o principal atrativo do turismo. Quem vai acampar no Capão não tem música, não vai atrás de música, vai atrás de silêncio. Então, silêncio também é música. Mas a música, ela tem que ter a proteção, e não é vitimismo quando a gente fala da importância dos governos participarem ativamente da proteção e do incentivo aos artistas e aos compositores. O lobby dos hotéis é muito forte, hoje é um grande retrocesso que nós estamos vivendo. A gente tem que discutir isso seriamente, a gente tem que levar isso em pauta, a gente tem que trazer para aqui, para essa reunião do Fremusica, coisas proativas. Né? A gente tem que ser objetivo, a gente tem que lutar para que haja discussão sobre a lei de cópia privada. Você falou de Taiwan. Existe em Taiwan, existe no mundo inteiro, a lei de cópia privada, aqui no Brasil não há. Isso já é uma forma da gente fortalecer o nosso negócio, o nosso intercâmbio com outros países, porque países que têm cópia privada têm dificuldade de importar de países que não têm,
Por que ele paga o direito autoral na hora que ele fabrica um aparelho de celular, um aparelho de som, e por que aqui no Brasil ele vai importar se o cara não paga? Então, são detalhes que essa Fremusica vai ter um papel divisor de águas, eu acredito, no momento em que a gente sentar para discutir seriamente as pautas necessárias, né? E desculpe assim, a minha sinceridade no que eu vou falar, mas a Fremusica não é para fazer turismo de São Paulo. É muito mais do que turismo de São Paulo, é muito mais do que um complexo de eventos com ar-condicionado em Água Branca. A gente está falando de uma representatividade de negócios que representa 3% do PIB do Brasil, só de direito autoral. Imagine se a gente somar toda a indústria de tudo. Então, eu estou aqui, faço parte do conselho com um grande prazer, uma grande alegria, mas quero dizer que assim, a participação da gente tem que ser efetivamente de debate, de embates, de combates, de divergências, para que a gente alcance, de fato, o que é necessário, que é o avanço da importância da música aos olhos da política brasileira. Nós somos uma indústria incrível, nós temos um potencial sensacional. Eu conheço as empresas nacionais de alto-falante, sei da capacidade, sei da qualidade técnica, eu sou um fã das caixas Meteoro, você sabe do que eu estou falando, eu sou um baixista. São as melhores caixas. A Meteoro não está hoje como protagonista de caixas de baixo no mundo, não está competindo com a Fender diretamente, é prova de que há algo errado no nosso mercado. Né? O baixista do Rapa, que é um dos baixistas mais conhecidos do reggae do mundo, só toca com as caixas Meteoro. Eu só fiz exemplificar a importância e as polaridades, os caminhos que a gente tem, né? As capilaridades que nós temos através da Fremusica. A gente tem que ter discussões ativas, proativas, convergentes, e que a gente traga incômodos, né? Que a gente traga incômodos, que a gente faça autocrítica, que a gente traga sempre pontos de debates, porque na verdade não é só a questão teórica. A gente está aqui para ser prático, para a gente ser eficiente e para a gente trazer soluções e avanços. Tem várias sugestões que a gente vai trazer ao longo das nossas reuniões, não quero me estender mais, mas eu quero pontuar que a gente precisa oportunizar nossos encontros, né, para a gente trazer questões realmente necessárias e não fazer, desculpe o termo, e não fazer propaganda de uma cidade ou de um estado. Obrigado. Obrigado você, mano. Eu queria pegar alguns pontos colocados por ti. O primeiro é assim, essa foi a primeira reunião oficial que nós tivemos, onde vocês estão eleitos, de forma que a gente possa continuar com esse assunto e trazer à mesa itens de relevância para cada área. Tá? Muitas vezes, eu comentei já, acho que com você isso e com algumas pessoas, né? Não necessariamente uma frente parlamentar é uma frente de amigos. Né? Ela é uma frente das bolhas estouradas, porque é muito confortável você viver numa bolha, eu numa outra, ele numa outra, e aí a gente acha que o mundo o ideal é aquele que na nossa bolha. E uma frente parlamentar é todo mundo sem bolha, senta aqui. O que é melhor? E vamos colocar na mesa e vamos criar o nosso discurso. Esse é um ponto. Segundo, a gente propõe ou a gente reage? Né? Esse é um mercado que propõe ou que reage. Se você olhar ao longo da história, a música ela só reagiu, na maior parte das vezes. Tem exceções, claro, mas ela só reagiu. Nós somos uma indústria reativa. Uma frente não é para ser reativa. Ela é também caso alguma coisa. O que nós vamos propor? Outra coisa, a gente tem que fazer a economia girar de maneira correta, porque a gente tem que criar o empreendedorismo e sempre bater nessa tecla. Óbvio, arte, eu não vou vender minha arte, cada um pode ter o seu pensamento, mas esse cara precisa comer, precisa beber, precisa sustentar a sua família, etc. Cabe a nós, em contato com esses caras aqui, que empurrem o trabalho e aproveitem a boa vontade e falar assim, pô, esse cara aqui é baixista, esse cara aqui, que eu estou chamando de esse cara aqui, é deputado federal. Entendeu? E vem do Nordeste, que é uma região ultra rica culturalmente, e que, não por acaso, tocava punk rock, hardcore, tudo bem, pé. Mas olha só, né? Então, é saber entender essas delicadezas. Eu vou passar agora a palavra para a Rissa,
depois para o Márcio, etc., e a gente encerra rapidinho. Peço que a gente já se estendeu um pouco aqui. Esse cara grandão aqui do nosso lado está só me apressando, mas ele é gente boa. Vai ser uma sessão conjunta entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Por isso, e como vão ter algumas votações bem polêmicas, é por isso que ele está aqui me atentando a isso. E está certo, ele está fazendo o papel dele, não tem problema. Vamos lá. Passa, por gentileza, para o Márcio. Boa tarde. Na realidade, eu vou corroborar aqui as palavras do Mano Góes, que já nos representa muito bem a execução pública musical, porque ele é conselheiro aqui da Free Music. Eu sou gerente de Relações Institucionais do ECAD. Na realidade, o ECAD, eu acho que todo mundo já ouviu falar, é o escritório central que é responsável pela arrecadação e distribuições de direitos autorais de execução pública musical. Na realidade, é administrado por 7 associações, uma das quais o Mano também pertence, e que representa milhares de artistas a elas filiados. A nossa missão fundamental é manter a música viva. E a manutenção da música viva passa exatamente por uma justa retribuição aos autores. Logo, eu participei aqui, eu tive presente no lançamento da Free Music, e na ocasião a gente comentou aqui que a questão da execução pública do Brasil é sempre alvo de muitos ataques aqui em Brasília. Ou seja, mais do que medidas que fomentem a indústria da música, nós temos, no caso do direito autoral, diversos projetos e matérias, projetos de leis que atacam, sempre tentando extinguir ou reduzir sobremaneira a arrecadação e, obviamente, a distribuição de direitos autorais no Brasil. Eu podia falar muito, eu estou aqui, fico à disposição aqui do Daniel, mas eu não podia deixar de colocar para vocês a nossa expectativa do engajamento aqui da Frente da Música nessa grande violência que a execução pública musical, todos os artistas e autores sofreram com a edição dessa medida provisória intitulada Medida da Embratur. Na verdade, a medida provisória foi uma medida baixada, atropelando uma análise de um projeto de lei que visa isentar os quartos de hotéis do pagamento de direito autoral. Ou seja, uma matéria pacificada já na Justiça e que, sob análise do Congresso, ela já vinha perdendo força e, categoricamente, ia ser rejeitada na votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Houve o atropelamento, a palavra é essa mesmo, o governo, que não vem se mostrando muito sensível às questões culturais, editou uma medida provisória, há coisa de 2 semanas atrás, onde, na realidade, extingue a cobrança de direitos autorais no quarto de hotel, sem a devida análise pelo Poder Legislativo. É óbvio que essa medida ainda tem por um rito no Legislativo, vai passar por uma comissão que ainda está sob Constituição, uma comissão que vai analisar isso por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, nós temos aí perto do recesso, e o que eu conclamo a todos aqueles que participam da Free Música e que defendem a música em qualquer das suas vertentes, é que haja um engajamento contrário a essa medida. Ela vai ser extremamente prejudicial aos músicos, ela não vai, vamos dizer assim, trazer tanta coisa boa, não vai favorecer tanto nesse aspecto a indústria hoteleira e vai prejudicar muito aos músicos. Nós não somos contra a medida provisória na sua íntegra, mas nós somos totalmente contrários à cláusula primeira da medida provisória que extingue a cobrança de direitos autorais. Então, a gente luta que parlamentares e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm conexão com os parlamentares, se engajem para que haja uma emenda que seja rejeitado essa cláusula. A medida provisória pode passar. Nós todos, como os brasileiros, nós também estamos empenhados e vemos o turismo como uma das grandes vertentes para o nosso país. Agora, não existe turismo sem a música. E essa cláusula primeira vai tirar da música sem transferir para o turismo, porque aquilo que vai ser retirado da música é muito mais do que os 60 centavos que vai ser editado em cada diária dos hotéis. Então, a comissão está sob Constituição, nós já temos o presidente aqui da Free Music, na pessoa do deputado Roberto Pessoa, já indicado para participar, e a gente conta que tanto nessa relatoria como nas audiências públicas haja um engajamento aqui da frente para que a gente consiga reverter isso e haja, no final da história,
uma vitória aqui, que não vai ser do ECAD, vai ser de toda a cadeia produtiva da música, em prol, obviamente, do próprio Brasil, porque sem música o nosso país também não estaria na posição de reconhecimento internacional, inclusive, que tem. Então, a gente conta com o engajamento de todos, estamos à disposição e vamos esperar que 2020 traga coisas melhores para a execução pública do musical, pelo menos no Congresso. Márcio, qual que é a comissão que está... É uma comissão mista, que foi instituída, está sendo subinstituída, não foi instalada, está na fase de indicação dos membros. Qual o nome da comissão? É a comissão mista da MPV 907. A MPV 907, que está intitulada como MPV da Embratur, é, na realidade, a MPV que tinha o projeto de incentivo à hotelaria e ao turismo no Brasil, que ela é perfeita. Apenas essa cláusula primeira que é danosa. É o primeiro parágrafo, não é isso? É o artigo 1º. Artigo 1º. Que é o presidente da Freemúsica. É que, na realidade, então até que você está me dando uma informação nova, na realidade a expectativa era que, como é uma comissão mista, que vai ter membros do Senado e da Câmara, ela normalmente seria presidida por um senador e relatada por um deputado. E a nossa, vamos dizer assim, o que nós queríamos é que o deputado, inclusive, se apresentasse como relator, porque ele participa da frente, entendeu? E eu acho que outros partidos poderiam até se engajar nessa proposta, que ele seria o relator ideal para essa medida. Sim, não, está certo. Eu acho que, independente de qualquer posição que ele tenha, ele está bem familiarizado com as causas aqui da música, como tem outros também, existem outros parlamentares que já estão engajados, porque eles sabem dos malefícios que isso vai trazer para a cadeia da música. Agora, a batalha vai ser grande. Mas o ideal é que, quanto mais a gente conseguir reunir esses deputados também para a mesa, melhor. De novo, aliás, importante dizer, essa frente parlamentar, ela não tem uma cabeça que vai, puxa, ela quer devorar as outras e se sobressair. Ela tem que ser uma mesa de trabalho. O Mano colocou alguns pontos também, né, de discussão, de discordância, até você usou a palavra assim, e é isso aí. E vamos sair da bolha, e vamos colocar, senta aqui, o tema é igual, por que a gente não faz uma frente forte, como tem a do turismo, ou a da agropecuária? Por que a gente tem que ficar um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá? O que adianta? Na boa, não adianta nada. Quem perde? Você perde, ele perde, eu perco, elas perdem, ele perde. E a gente acha que está tudo bem. E sabe por que continua ainda assim? Porque não, eu tenho meu grupo, e eu não quero sair, porque eu não quero dar crédito para o outro. Ridículo. Porque nós temos aqui uma mesa, que isso aqui podia estar cheio de gente, tá, pautando. E nesse caso aqui foi uma exceção, porque era uma reunião só de parlamentares anteriormente, depois a gente abriu. Mas a próxima reunião de conselho, etc., a gente tem que colocar todo mundo aqui. Todo mundo. Sem frescura, sem mimimi, sem a minha entidade. Isso aqui é uma coisa, é um projeto para ser de todas as entidades. E escoar e ter força e fazer pressão em conjunto. Eu acho que você teve um exemplo, é isso mesmo, acho que tem que estar todo mundo junto. Nós tivemos um exemplo no final de semana, quando todo mundo, irmanado, contestou a questão das microempresas. Né, da MP 150, aliás, Resolução 150, 2019. Tem um exemplo. Então, acho que juntos todos somos mais fortes. Agora, realmente, o que você falou, sem frescura, sem protagonismo, sem querer um ser mais do que o outro, porque eu acho que acima de todos nós, no nosso caso, está o autor. E acima do autor está a música. A música é que nos
que nos move até aqui. A música é que nos faz existir. E sem o autor não existe música. E dentro da própria frente a gente vai ter... Obrigado. Dentro da própria frente a gente vai ter momentos de grupos divergindo entre si, de interesses divergentes. Por exemplo, agora, amanhã eu vou ter até uma conversa pelo projeto de lei do deputado Felipe Carreiras, que quer diminuir o valor do direito autoral em eventos para 1%, de 10% baixar para 1%, que é o interesse da ABRAP. A ABRAP também movimenta a música, a ABRAP também é importante. É turismo, é consumidor, né? Já teve uma audiência pública no consumidor. Pois é, que eu até participei, eu fui convidado. A mesa foi completamente desequilibrada, porque nós tínhamos todas as pessoas contestando a execução pública musical, tá certo? Foi terrível, tá? E hoje nós nem tínhamos isso em pauta, houve uma audiência na Comissão de Cultura, e o tema era alterações na lei do direito autoral. Novamente o deputado chamou a palavra para atacar o ECAD. Ele não está atacando só o ECAD, ele está atacando toda a estrutura da execução pública no Brasil. Agora, eu não posso falar isso, vamos dizer, numa mesa com um parlamentar, mas, na verdade, ele está representando uma associação. Ele não está como parlamentar, ele está como membro da ABRAP. Isso é terrível. Então, nós temos que nos unir para, pelo menos, ter o equilíbrio. Já que a ABRAP está representada, nós precisamos ter uma representação também legislativa para defender a música. Esse é o próximo passo. Nada melhor, vocês já estão aqui. Queria passar a palavra agora para a gente finalizar. Não ainda. Mas assim, é importante que tenha todos, amigos, falou, amigos e inimigos, né? É assim, Rissa, por favor. Meu nome é Rissa. Hoje eu lidero uma das maiores empresas de instrumentos musicais e áudio profissional do Brasil, que é a Alberto Teclados. E hoje acho que estou representando os lojistas do Brasil inteiro, né? Nós somos bombardeados com impostos diariamente, né? Nós dependemos que todos vocês se saiam bem para que nós nos saiamos bem. Então, é uma cadeia realmente muito complexa. Fico muito feliz de ver tudo isso acontecer, porque em anos nunca aconteceu. O Daniel agora tem uma feira de música, mas durante muito tempo nós não tivemos, né? Não temos nenhum incentivo ao consumidor. E a loja hoje é a parte mais próxima do consumidor final. Além de esperarmos todos vocês se darem bem para, né, nos sairmos, nós ainda somos vistos como os malfeitores para os consumidores finais, que às vezes sai muito mais barato. Ele falou da Fender e da Meteoro, né? Você sair do país, comprar um instrumento, do que comprar aqui. Então, o consumidor final hoje ele se desestimula também quanto a isso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e espero que possamos fazer um trabalho legal e juntos. Isso de que nós sempre esperamos algo acontecer, sempre aconteceu. O músico, ele sempre, né, nós que somos responsáveis pelo mercado musical, sempre esperamos algo acontecer e nunca buscamos nada. Então, está na hora da gente ser ouvido, mas a gente tem que falar, né? Tem que propor, tem que fazer projetos, e é isso aí. Muito obrigado, Rissa, sempre muito precisa também, né? A Dagmar. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Dagmar, eu sou um representante comercial daqui da região de Brasília e Goiás, e eu acho que estou representando todos eles. Obrigado, Daniel, pelo convite, obrigado ao deputado pela presença. E é isso, eu já conversei várias vezes com o Daniel sobre isso. A Rissa, ela é uma dos clientes da minha empresa, eu represento algumas empresas e tem uma que é 100% nacional, que é a Rosine, é uma empresa 100% nacional, e a gente sofre muito com relação a isso, porque a nossa madeira é nacional, só que ela é calculada em dólar, os impostos, tudo é em dólar, e então a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem como maior concorrente hoje, na nossa área, os instrumentos chinês. Okay? Então, assim, eu agradeço aos clientes, tipo a Rissa, que é, como ela mesmo mencionou, aqui da minha região, ela é uma das líderes da minha região, dos meus produtos, e ela sabe a dificuldade que a gente tem
Ela enfrenta comigo, eu enfrento com ela, e a gente enfrenta junto. Ok? Por exemplo, ele como produtor, para chegar nela, ela passa pelo representante até chegar no lojista. Então, é aquela cadeia e é um processo. E esse processo, para ele ser proveitoso, rendoso para todo mundo, tem que partir da onde a gente sempre se falou. Haver uma normalização, regularização do produto, ter uma taxa de imposto definida, ser tudo definido. Ok? Sendo definido, resolvido, é bom para todo mundo, da indústria ao consumidor final. Então, a gente precisa que isso seja realmente acompanhado bem de perto. A gente tem um mercado muito desonesto, que chama mercado livre. Então, esse é um mercado desonestíssimo. Esse precisa ser regulamentado literalmente. Ok? Então, ele é o principal concorrente meu e dela. Então esse precisa ser combatido, precisa ser regulamentado. Ok? Obrigado. Obrigado, Dagmar. Dona Leda, gostaria de dar uma palavra? Então, tá bom. Eu não sei o seu nome. Então, tá bom. Gostaria de pontuar alguma coisa, Lucas? Então, bom, eu gostaria de agradecer primeiro ao deputado Pedro, por estar conosco, assim, por ter a verve da música, né, e estar conosco nessa. Evidentemente, ao nosso presidente, Roberto Pessoa, ao Marcos Iuris, que tem sido aí também um guerreiro incansável na luta pelo setor, né, o tempo todo, né, a todos vocês presentes, e passo a palavra agora para o nosso vice-presidente dar os últimos agradecimentos e discurso. Bom, pessoal, vou fazer só uma pontuação no que a maioria falou. O Márcio, viu, Yuri, também, se tu puder me... vai ser amanhã a votação lá na CDC, sobre o projeto do Felipe Carreiras, ou é na de turismo? O Felipe Carreiras, na realidade, foi uma audiência pública. Certo. Que já foi fornecido para eles, e amanhã vai haver uma reunião só com alguns membros para esclarecerem alguns pontos. Mas na comissão ou em algum... Não? Vai ser no gabinete dele, acredito eu. Entendeu? Bom, se for o caso e quiserem me colocar lá, estou à disposição. Mano, beleza. Eu já me desentendi com ele uma vez, com o deputado Felipe Carreiras, mas não tem problema, estou acostumado. Mano, sobre... Só esclarecer uma coisa aqui, que talvez eu tenha me colocado mal, quando você falou em vitimismo. Eu não falo que o músico se coloca, mas é que muitas vezes, eu digo isso principalmente lá pela vivência da minha região, né, que tenta-se uma abordagem com esse discurso. E o que eu quero, na verdade, é o contrário. É justamente o que você falou. Não é que a música dependa do turismo, ou de um setor de hotelaria, ou de algo maior. Que esses eventos dependam da música, né, para, como disse aqui no vídeo do Daniel da frente, para que essas músicas, obviamente, sejam um atrativo, ou traga a alegria que esses eventos exigem, que esses momentos exigem. Eu lembro muito bem, eu tenho alguns amigos que tocam na noite aí em churrascarias ou em restaurantes, e a gente estava discutindo uma vez como os donos dos estabelecimentos, né, chamam eles achando que estão fazendo um favor, quando na verdade, né, é justamente o contrário. Sem música o ambiente fica chato, não tem conversa, não tem alegria, e é isso que eu quero mudar. Eu quero que justamente o intérprete ou a banda, o músico, saia dessa condição de se subjugar para que tenha uma posição de maior força, né, tenha um poder de barganha maior. E a Rissa, a única coisa que eu queria falar é que a única coisa que eu tenho a criticar é a falta de instrumentos para canhoto no mercado. Fabrica? Porque eu sou baixista também, minha primeira caixa foi uma Meteoro, e para eu conseguir um instrumento para canhoto eu apenei muito. E depois eu tive que recorrer justamente aos instrumentos
aos importados, porque eram os instrumentos que eu queria ter, que não encontrava aqui, né? Um baixo Gibson, um Oric, e tinha essa dificuldade, tinha que rodar muito para achar um. Eu sei que até um problema do fabricante, que fabrica numa escala muito reduzida em relação aos instrumentos para destro. Mas eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. Eu estou aqui, não como falou, você falou que vamos trazer os inimigos, mas eu não estou aqui como adversário, eu estou justamente aqui para fortalecer. Não, você é da música. Eu sei disso, eu só quero deixar, eu quero que vocês escutem de mim isso, né? E estou à disposição para qualquer momento, em qualquer detalhe que seja. Inclusive, se souberem amanhã que hora seja a reunião, pode me dar um toque. 12h30, só está faltando confirmar se vai ser no gabinete dele ou do João Campos. Ótimo. No mesmo andar. O dele é o 425, é isso? O meu 413. Você passa pelo meu para ir para o dele. Então, pronto. Eu confirmo, pego um cartãozinho. Se for no João Campos, é melhor ainda, que é campo, que é um território amigo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar. Está encerrada a sessão.